Capítulo 11. Já foi dito que, se não fosse a reencarnação, a justiça divina seria tudo menos justiça divina. E ao se chegar ao mundo espiritual, observando como os quadros se invertem na carne e fora dela, chegamos a não entender como, pressionados pelos interesses de grupos ou mesmo pelos fanatismos sectários, as pessoas chegam a negar e até se revoltar contra a lei, que é o testemunho da justiça divina. E se parecer a alguém que a simples crença em um religiosismo é quem obriga a assim pensar e sentir, diremos que isso não se justifica, porque para milhares de outros fatores, todas as criaturas vivem mudando de opinião a todas as horas. Também é bom lembrar o seguinte: as pessoas permutam condições e situações, costumes e alimentos, amizades e afazeres e tudo quanto seja conveniente à vida física. Mas ao se tratar de conceitos ditos religiosos ou sectários, assim não procedem, porque a opinião pública e a dos parentes em particular ficariam chocadas ou matracando a língua. E mais uma vez diremos que, ao ceder à ignorância, à covardia e à hipocrisia, o homem cede aos infernos o direito de manobrá-lo. Essas considerações fizemo-las estando na biblioteca a confrontar os textos do Evangelho segundo João Evangelista, onde as alterações são muito grandes, principalmente onde são ou eram feitas afirmações no sentido de que o cristianismo teria que ser a generalização do profetismo hebreu ou a recuperação do povo hebreu, das ovelhas desgarradas pela revelação ostensiva, assim como a desejar a Moisés, ou como dizem muitas vezes os profetas, de um espírito derramado sobre toda a carne, que um dia viria a ser realidade. Naquela hora chegou Celestino e perguntou-me: quer ir à crosta em função de aprendizados? E isso é convite que se dispense? Retruquei comovido. Celestino abanou a cabeça para dizer: bem, você já sabe que temos por aqui muita gente que só vive para querer engordar as burrices trazidas do mundo. Tinham seus credos e por eles ainda acham que a verdade pode muito bem esperar por outros tempos. Eu, que tinha o manuscrito de João na mão, sabendo quanta coisa errada haviam cometido em seu nome, murmurei com tristeza: sim, meu bom irmão, que a verdade espere, porque o mundo ainda é dos errados e mentirosos. A verdade é apenas o rótulo para que a mentira possa ser bem vendida. Celestino apanhou-me pela mão enquanto dizia: deixe estar, que na hora exata fará um pouco do que muito há por fazer, a bem do esclarecimento das gentes. E fomos dali constituir um grupo de 10 para viajar à crosta. Na hora da partida, Celestino falou-nos: vamos a uma residência muito pobrezinha atender a um rogo materno. Ali veremos como irão agir os nossos irmãos médicos e outros servidores. Nada mais posso dizer, porque nada sei, por ora, do que irá ocorrer e como. Fizemos a viagem repentina, planando numa faixa vibratória acima de escuridões e sofrimentos, porque Celestino assim disse que convinha ser feito. E quando alguém que pode comanda, isso tudo é fácil. Já na residência, observamos um lar muito pobrezinho, porém bem assistido pelo plano espiritual superior. Superior, fica bem lembrado, pois o mundo espiritual sempre é presente, mas cumpre saber definir a qualidade. A chave da questão está com os encarnados e podemos afiançar que bem poucas vezes usam bem de seus direitos, pois abrem mais para a entrada dos elementos menos convenientes. Nem é de estranhar que assim seja em um mundo infantil e cheio de erros, onde os desencarnados de baixo padrão encontram todas as facilidades de acesso. A família era constituída de 8 pessoas, contando com um sobrinho. Este, por tornar-se órfão, foi aceito pelos tios e era o pivô de uma trama que se estendia para os dias em que um Borgia, nota,
Trata-se do Papa Alexandre VI. Fim de nota. Estava no trono pontifício e foi Celestino ao médico-chefe rogando sua atenção em virtude dos aprendizes presentes. O médico falou a todos dizendo: é impossível, aqui no plano espiritual, encarar as doenças de fora para dentro. Temos de encará-las de dentro para fora, ou a começar das coroas energéticas, depois entrando no perispírito ou no corpo dos espíritos. Como vocês já devem saber, os corpos variam ao infinito em suas densidades ou intensidades vibracionais, quando se trata de espíritos desencarnados. E ao se tratar de encarnados, tudo aumenta de importância porque o corpo físico é como um agregado muito denso que o espírito deve, por algum tempo, arrastar e suportar, para fazer dele uma verdadeira ferramenta de emancipação. Apontou para o jovem, o sobrinho da família, que rastejava pelo chão por ser aleijado, dizendo: vejam como a lei de justiça age, meus irmãos. Todos aqui são portadores de doenças ou têm órgãos afetados, mas este jovem aleijado é forte de físico, é um depósito de saúde. Se não fosse o aleijume, como podem observar, seria perfeito fisicamente. E chamando para perto os componentes do grupo de aprendizes, mandou que todos olhassem para a cabeça do rapaz enquanto foi elucidando. Pensem fortemente no Pai Divino, em sua justiça absoluta, e vão olhando para a cabeça do rapaz. Procurem ver o que há dentro dela, para além do físico, e até muito mais além, para além do perispírito. Se puderem, olhem para as coroas energéticas que circundam a centelha espiritual. Fez uma pausa, observou a todos e depois perguntou um por um sobre o que tinha visto. Ficamos sabendo que nem todos viram na mesma proporção, pois enquanto uns viram apenas algumas marcas no perispírito, outros viram os feios coloridos das coroas energéticas, enquanto outros puderam ver até mesmo os quadros de vidas anteriores, onde o pobre irmão mandara cometer horrendos crimes, além de cenas as mais devassas, tudo numa sucessão de quadros vivos como se fossem presentes. E o médico concluiu aconselhando: em princípio, toda falha é de ordem moral, começa na responsabilidade da centelha. Com isso, mancha negativamente as coroas que a circundam, com os variantes matizes de cores negativas, além de comprimir ou contrair as coroas. Depois disso, afeta os elementos mais eterizados do perispírito, subindo lentamente aos mais grosseiros, para, no encarnado, atingir os elementos constituintes do corpo físico, os gases, vapores, líquidos e sólidos. Como o corpo físico relaciona o espírito com o mundo exterior, uma vez estando adoecido ou atrofiado por culpa dele mesmo, o espírito é evidente que dificulta os melhores contatos, que complica as situações, pois não lhe permite render o máximo. E assim, o espírito pena as suas mesmas faltas, isto é, tem que colher segundo as semeaduras feitas anteriormente. Não percam de vista, portanto, que os mundos materiais rolam no infinito e perduram na eternidade, mas o espírito é tudo, deve ganhar amplidões vibratórias incomensuráveis, e isso movimentando seus recursos íntimos, a verdade, o amor e a virtude que, em potencial, o Pai Divino lhe concedeu, desde a origem comum a todos. Lembrem-se, repisou ele, que somos, em princípio, acima de mundos, formas e transições. Somos os senhores e não os escravos da matéria. E isso teremos que provar a nós mesmos, com fatos e não com teorias religiosistas, para virmos a gozar de fato as glórias e os poderes de Deus, o nosso Pai Divino. E dispunha-se a partir, mas aguardou a palavra de um antigo clérigo que com muito interesse indagou:
Então, irmão Bezerra, teremos que mudar quase tudo nos cursos religiosos, uma vez que o problema não é ser apenas um espírito de paz, ao morrer, o corpo físico, mas sim ter pela frente todo o processo de autocristificação? O luminoso médico, muito mais médico do espírito do que do corpo, repetiu: as teorias religiosistas de salvação valeram para os primórdios evolutivos e valem para aqueles indivíduos ainda nessas paragens inferiores do campo hierárquico. Entretanto, como a humanidade terrestre está passando da fase juvenil para a fase madura, importa saber mais e praticar de acordo com a nova realidade, isto é, que assim parece aos terrestres, pois na ordem divina tudo é eterno, perfeito e imutável, e aquilo que as crianças da Terra julgam ser muito importante e complicado já é verdadezinha comum para as humanidades de mundos superiores. O que ocorre agora na hora de transição mais importante da história terrestre é o choque entre os velhos conceitos e os conceitos novos. Todos os ranços, todas as ferrugens, tudo quanto é cronicamente retardado ou atrasado, lança seus ímpetos rebeldes contra os ensinamentos mais adiantados, reais e necessários. O antigo pastor protestante murmurou: e não deixa de haver alguma razão para os retardados em vista do que dizem as Escrituras. O médico, entre bondoso e grave, advertiu: a Escritura afirma, pela boca do divino molde, que muitas verdades ficaram para serem ditas nos devidos tempos. Logo, ninguém ficou autorizado a dogmatizar em contrário, em benefício dos seus medíocres interesses sectários. Quem quiser ter onde assentar o seu fanatismo religiosista, não o faça em nome da verdade, do amor e da virtude, porque virá a sofrer a inevitável derrota, mais cedo ou mais tarde. A ordem, na hora em que são terminados os trabalhos de restauração da doutrina do caminho da verdade que livra, é mudar no rumo da pureza e da sabedoria, sempre que seja possível, com os credos, sem os credos ou contra os credos, se assim for necessário. Lembrem-se, irmãos, que o divino molde foi perseguido, aprisionado, falsamente julgado e martirizado pelos donos do credo levita, que se acreditavam proprietários particulares da verdade. Lembrem-se bem, ainda mais, de que todos aqueles que se fanatizam por homens e livros tornam-se algozes de si mesmos, tornando-se inimigos da verdade. O antigo pastor ficou atônito e com doçura o médico falou ao despedir-se: faça como Jesus ensinou, tomando a cruz dos próprios deveres evolutivos, lembrando-se de que ele não recorreu a expedientes ilusórios, e para assim fazer, procure sujeitar os interesses sectários às verdades divinas, em lugar de querer em contrário, como o fazem os religiosismos terrestres. Lembre-se dos fatos de Deus, em lugar de andar lendo como regras absolutas os conceitos de homens que, embora bem intencionados, disseram e dizem através das Escrituras coisas que não representam verdades absolutas. Saiba que muitos dos que escreveram de um modo nos longínquos dias tiveram que voltar à arena do mundo para dizer de modo diferente, para tratar da verdade com outros quilates interpretativos. E se quiser ser mais prudente, lembre-se dos infindos mundos e das infindas humanidades, pois Deus não é Pai divino de uns e padrasto de outros. Isto é maravilhoso, exclamou alguém do grupo. E o médico, já subindo, acrescentou: os homens inferiores, de diferentes mundos, continentes, países, raças e povos, dividem-se e brigam por suas diversas mesquinharias, mas terão que responder, queiram ou não, perante uma única justiça divina.
Já em certa altura, perdeu a personagem de Bezerra porque transformou-se no apóstolo que fora médico e pintor. Nós ficamos rente ao chão a meditar, reconhecendo que ele sabia muito mais da doutrina da verdade e do Cristo modelo do que sabem, pensam e fazem os fanáticos das igrejinhas terrenas. Os outros médicos fizeram trabalhos com instrumentos e elementos astrais, nos respectivos corpos astrais dos encarnados precisantes, e quando chegou a hora de rumar aos nossos respectivos lugares e afazeres, Celestino fez um breve comentário e agradeceu a Deus e a Jesus Cristo os aprendizados do momento. Sabia, perguntou-lhe alguém, que viria encontrar aqui o apóstolo do coração e da mulher? Celestino respondeu de pronto: eu não sabia, mas estou sempre pronto a receber as bênçãos de Deus que chegam através de seus filhos maiores. E mais ainda, pois vivo sentindo a presença de Deus, a essência que emana, sustenta e destina, acima e fora de manias sectárias. Os sectarismos são armas boas para os exploradores da fé cega, mas jamais para os servidores da verdade, do amor e da virtude. E ali terminou a jornada, pois sempre havia, para depois de tais aprendizados, um longo período meditativo, um tempo oferecido pela administração para que os aprendizes pudessem raciocinar à vontade para irem mudando de opinião.